Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Ativem o sininho de notificações. Curtam nossos vídeos. Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade, esse é o último vídeo abordando o tema da criação do nosso sistema planetário. Nós pedimos que, caso vocês gostem do vídeo, que não esqueçam de dar o like, de compartilhar nas suas redes sociais, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 20h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nesse canal. Então, hoje nós vamos finalizar sobre esse tema da criação do nosso sistema planetário. Conforme nós já abordamos, a ação dos engenheiros siderais é importantíssima não só para a criação, como para a manutenção de um sistema solar, de uma galáxia, de uma nebulosa, de qualquer estrutura no espaço cósmico. Existem diferenças de vida nos planetas, porque os planetas evoluem, existe uma hierarquia planetária que ela é definida em linhas gerais como mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos ou celestes. Mas entre esses 5 principais existem centenas de outras variações, que é a ligação, a passagem de um estágio para o outro, de um ciclo para o outro. Então, existem mundos no mesmo estágio que a Terra, outros em estágio inferior ou muito inferior, e outros em estágio acima ou muito acima da Terra. Portanto, as condições não poderiam ser 100% iguais. Um habitante de um mundo mais evoluído não teria por que usar um corpo igual ao nosso, que tem uma série de limitações. Por ele ser mais evoluído, muitos dos seus sentidos espirituais estão mais aflorados do que em nós, e ele precisa de uma vestimenta biológica que esteja de acordo para que ele possa usar aqueles sentidos. Então, no livro Emmanuel e também no livro Evolução em 2 Mundos, o livro Emmanuel é de Emmanuel, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Está considerado lá que assim que o nosso planeta teve as condições de vida apropriadas, que uma massa gelatinosa foi deslocada para cá, foi depositada e cobriu toda a face do planeta, e nessa massa gelatinosa existiam os princípios inteligentes ligados a alguma substância orgânica para dar origem, dar o start da vida aqui no planeta Terra. E a gente pode considerar o seguinte: no espaço sideral são meteoritos, quando cai na Terra se torna meteoro. Na maior parcela dos meteoros que foram pesquisados até hoje, existe o elemento químico carbono, o que prova que esse elemento está disseminado pelo cosmos, que ele não existe só na Terra e que ele pode dar origem a outras formas de vida baseadas no carbono, além de, se é possível, formas de vida baseadas em silício e em outras coisas, mas o carbono ele quase sempre está presente nos meteoros aqui encontrados no planeta Terra. Então, isso mostra que existe carbono em tudo quanto é lugar, porque os meteoros não vêm todos de uma direção, eles vêm de diversas direções do espaço, e
em diversas localidades existe presente o elemento químico chamado carbono. Provavelmente são restos de algum mundo que explodiu e que lançou os pedaços no espaço, e eles foram capturados e caíram aqui no nosso planeta. Eles vieram de um lugar onde existia carbono e possivelmente existia algum tipo de forma de vida. Existe esse princípio, então, que é um princípio uno, de que as formas de vida estão presentes em todos os pontos do universo. Caso contrário, a existência do universo seria uma coisa sem utilidade. Vamos imaginar um universo infinito, o homem aqui na Terra vendo uma porção limitada desse infinito e o restante não ter nenhum tipo de utilidade, nenhum tipo de serventia, somente a Terra ser detentora de vida inteligente. Não faz sentido e muitas pessoas acreditam nisso por causa do texto que está na Gênesis de Moisés, mas vamos pensar da seguinte maneira: as pesquisas realizadas no DNA humano mostram que existe material ali que é chamado DNA lixo, que eles não têm utilidade. Ou eles foram essenciais no passado, ou eles foram essenciais em outras condições ambientais que não as condições ambientais atuais aqui do planeta. Então, esse DNA lixo pode ter sido um DNA que tenha sido importante, relevante em outras localidades siderais. O nosso DNA tem uma parcela muito grande de material que não é terrestre, que não é apropriado para a vida na Terra. O ser humano é um ser que não é exatamente apropriado para a vida no planeta Terra. Isso aí são cientistas que fizeram essa pesquisa e apresentaram essas conclusões. Então, considerando essa questão da massa gelatinosa, que foi trazida para a Terra bilhões de anos atrás, considerando a questão dos meteoros conterem carbono, considerando a questão do ser humano ter uma parcela de DNA que não é específica para a vida na Terra, considerando tudo isso, a maior prova da existência de vida extraterrestre é a própria vida humana presente aqui na Terra. Porque somente a diferença de condições ambientais e de alimentação não seria suficiente para a existência dos 5 grandes grupos étnicos que nós temos. Contribuíram, mas não com 100%. E no livro A Caminho da Luz, nós vemos que a raça branca e a raça vermelha, ou etnia branca, etnia vermelha, foram as 2 grandes contribuições que os capelinos trouxeram para a Terra, porque a etnia amarela e a etnia negra eram as 2 que já existiam no planeta quando os capelinos chegaram aqui há milênios atrás. E também a lenda dos Anunnaki, lá na Mesopotâmia, que remonta a 450 mil anos atrás, ela fala sobre a criação de homens brancos, que não existiam até então, antes dessa criação. Então, nós temos que observar que o mundo é criado para conter vida, e essa vida é transferida espiritualmente ou materialmente de
um lugar para o outro. Deus é menos poderoso por causa disso? Não. Os seres que executam essa tarefa, direta ou indiretamente, estão cumprindo a vontade de Deus, evolução. E aqui nós queremos encerrar, embora seja necessário mais lá na frente voltar a esse tema, porque muita gente nós sabemos que vai pedir, porque já alguns já solicitaram isso. Existe uma questão que é muito debatida. Um aviador norte-americano chamado Richard Byrd, ele fez voos sobre os polos, e principalmente sobre o Polo Norte, e ele encontrou ali uma coisa que bate com teorias antigas que versam sobre a questão do Terra ser um planeta oco. Muita gente diz assim, quem é adepto da teoria da Terra oca tem a cabeça oca também. Mas vamos analisar a questão. Aquela bola de plasma que foi expelida pelo Sol, ela se solidificou, se esfriou, mas vem um calor de dentro dela, que mantém uma temperatura na superfície do planeta. Aí os cientistas dizem que é o núcleo de ferro, níquel e tal, que se movimenta, que causa isso e aquilo, mas a teoria diz que existe um Sol minúsculo, menor tamanho, no centro da Terra e que existem continentes ali dentro. E, enquanto ninguém provar que isso é mentira, pelo menos é uma coisa que faz coerência. Qual é o motivo da proibição de voos sobre os polos? Existem leis proibindo. Não existe uma lei proibindo você construir um foguete e ir para o espaço. Não existe lei proibindo nada disso. Mas existe uma lei proibindo de sobrevoar os polos do planeta, que eles dizem que é por causa da dificuldade de socorro. Tá? Mas lá no Monte Everest, a quantidade de gente que morre lá, por que não é proibido subir, escalar aquele monte lá, que já morreu tanta gente, que tem tanta gente que está até hoje lá, o corpo congelado lá, porque é difícil até de retirar. Isso é muito estranho. Principalmente quando nós sabemos que lá na Antártida, onde hoje é tudo gelo, ali existia o continente da civilização hiperbórea, que está presente nos mapas de Piri Reis, que 300 anos antes da descoberta da Antártida, já tinha ela desenhada no mapa, mostrando um continente com vegetação, com seres vivos, com animais, com construções. Não era um continente gelado. E nesse mapa de Piri Reis, que Cristóvão Colombo teve acesso, mostra toda a costa da América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil aparece em um mapa que foi feito muitos séculos antes do Brasil ser descoberto. Mas nós já temos um estudo que nós estamos elaborando para falar sobre essa questão. Mas com qual tecnologia que foi feito esse mapa? Ele mostra uma visão aérea dos continentes. E não existia nenhum instrumento aéreo na época que esse mapa foi feito. Muito mal navios e carroças. Como ele foi feito? E o almirante Byrd, ele escreveu um livro, deixou para ser publicado após a morte dele, que ele sobrevoou, ele viu um buraco muito grande, ele penetrou naquilo ali, sem perceber que ele estava fazendo assim e entrando no interior da Terra,
e ele viu um continente diferente ali. De repente o gelo desapareceu e tinha florestas, tinham animais, tinham pessoas, duas naves, formatos de disco, acompanharam o voo do avião dele até o pouso. Ele foi levado lá para falar com um responsável por aquela cidade, e a mensagem que ele recebeu foi aquela mesma mensagem que a maioria dos contratados receberam: parar com teste nuclear, com o uso de bomba atômica, para a humanidade começar a viver em harmonia uns com os outros, para que tivesse melhoria das condições da vida da humanidade da superfície, porque as do interior já viviam dentro desse padrão. E aí, no nosso livro Espaço, Tempo, Espírito, e também no livro Exobiologia, que nós temos publicado na Amazon, nós analisamos essa questão, e foi uma coisa que já deu muito debate, que nós já falamos disso há um tempo atrás em alguns centros espíritas no Rio de Janeiro, porque nós somos de lá e moramos há 12 anos em Santa Catarina. Sempre deu muito debate, muita discussão. No Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, no item Comunicações Apócrifas, tem a comunicação 29, São Vicente de Paula. Então, o que nós vamos falar aqui é o nosso entendimento. Não estamos criticando o trabalho de Kardec, nós estamos buscando interpretar o trabalho de Kardec. Porque isso é o que nós temos que fazer, estudar e interpretar aquilo ali. Então, na época que um médium recebeu essa comunicação, ela foi considerada como apócrifa. Por quê? Porque ela diz que o frio extremo ou o calor extremo que impede o homem de se aprofundar na terra por meio de cavernas ou túneis, ou o frio extremo que impede o homem de andar nos polos, caminhar para lá e para cá, que obedece a uma causa, que é o homem não levar as suas más características para outras populações que não precisam dessas más características, essas características ruins. Então, ali é colocado que existem civilizações que estão ocultas dos seres humanos e que ainda não foi feito contato, porque nós não temos nada de positivo para levar para eles. Muito pelo contrário. Se hoje a civilização do século XXI é complicada, imagina do século XIX, que é a época em que o livro foi feito. Então, Kardec diz que lá no Ártico pode ter um ponto ou outro que não foi pesquisado e tal. Na mensagem diz que existiam muitos lugares inexplorados pelo homem. E de lá para cá, quantas cidades perdidas, lugares desconhecidos foram descobertos do século XIX para cá? Então, Kardec analisou aquela comunicação de acordo com os dados que ele tinha naquele tempo, naquela época. E muitas outras descobertas depois avalizam, em parte, o que está ali na comunicação. Ah, mas tem muitos erros, pleonasmos, isso e aquilo. É a falha do médium. Se o médium não tem um grande conhecimento sobre um determinado assunto, ele tem dificuldade. Se ele é um médium mecânico, o espírito escreve direto e essa dificuldade é 99% colocada de lado. Mas se ele é um médium intuitivo e ele não tem uma bagagem intelectual suficiente,
ele vai repetir termos, palavras, ele não vai saber descrever com exatidão aquilo que ele está recebendo de mensagem. Então, pode ter sido uma mensagem deficiente por causa da questão do médium. 7.200 horas foi o tempo que André Luiz ficou ao lado de Chico Xavier para adquirir sintonia, para estabelecer intuição, para que Chico Xavier conseguisse psicografar o livro Nosso Lar e os demais. 7.500 horas. Porque a revelação que estava ali naquele livro chocou todas as pessoas, principalmente os espíritos, muitos nem aceitaram. Então, essa comunicação que foi considerada apócrifa, ela fala uma coisa que hoje tem sentido, sabendo o que nós sabemos. Completando, existem fotos do satélite ESA que mostra uma cavidade muito grande nos polos da Terra. E essa é uma questão que a gente deixa em aberto. Precisa ser feito uma quantidade muito grande de estudos para saber se realmente existe essa possibilidade ou não. Nós acreditamos ser possível. Nós acreditamos ser possível porque ela se casa com a mensagem de Galileu. Fica um núcleo no planeta ainda de plasma, que é resquício lá da criação da esfera gigante que deu origem ao planeta Terra. Não é uma coisa assim tão absurda. É uma coisa cabível. E um comandante do exército não ia inventar essa história para escrever o livro e ganhar dinheiro, até porque o livro só foi publicado depois da morte dele. Porque ele relatou tudo isso aos superiores dele e ele foi proibido de falar sobre isso. Mas ele deixou material escrito e os filhos dele que providenciaram a publicação do livro. Se a Terra está nessa condição, outros planetas também podem estar. Marte também pode ter uma vida, não só na superfície, mas no interior também. E aqui nós entramos nessa questão porque existe a seguinte situação. A NASA é uma organização respeitável, foi criada com um objetivo, só que ela foi e está sendo usada até hoje com outros objetivos. Existem aqueles cientistas sérios que trabalham ali para compreender as coisas e divulgar para a população, e existem aqueles que ocultam o que foi descoberto. Tem gente infiltrada na ciência, na filosofia, na religião, em tudo quanto é lugar, querendo manter o ser humano assim, com pensamento tacanho, com pensamento que não auxilie ele a expandir a sua consciência, a ver além do que existe depois da matéria. E a matéria é uma coisa temporária. O que existe além dela não é temporário. Matéria é uma ilusão. O que existe além da matéria não é uma ilusão. Se o nosso sistema solar, vamos colocar análise, se ele foi criado do jeito que Galileu descreve, se ele é composto por 12 planetas, como outros espíritos ensinam, se os planetas são ocos, como alguns espíritos ensinam e pesquisadores afirmam, se existem civilizações mais avançadas vivendo no interior
do planeta. Quantas coisas nós não ganharíamos com a confirmação dessas coisas? E o principal de tudo isso aí é uma teorias e hipóteses diferentes dessas teorias e hipóteses materialistas que colocam a criação do universo, a criação das nebulosas, galáxias, sistemas solares, como sendo exclusivamente obra de um Big Bang que não pode ter acontecido, porque esse Big Bang é uma coisa ocasional, é um acaso, e Deus não trabalha com acaso. Deus cria as coisas com um propósito. A gente não pode imaginar que Deus colocou uma bolinha finita para criar uma coisa infinita. Não dá. Não dá para entender isso. Que a bolinha explodiu e que a bolinha que criou Deus, a explosão da singularidade que criou Deus, não faz sentido nada disso. Todas essas explicações materialistas não fazem sentido se não colocar Deus na questão, se não colocar tudo como tendo um propósito que visa a evolução, que visa a melhoria do ser humano e que o ser humano só vai conseguir isso conhecendo a si mesmo, expandindo a sua consciência para dimensões mais elevadas, as dimensões que estão além da matéria, as dimensões onde cada espírito vive quando está liberto do corpo físico. Então, meus amigos e minhas amigas, esperamos que vocês tenham gostado do material que nós apresentamos. Caso tenham gostado, não esqueça de dar o like, de comentar, de compartilhar nas suas redes sociais, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo é disponibilizado aqui nesse canal. E caso você tenha perdido algum dos vídeos dessa série de 5, nós colocamos os 5 links aqui desses vídeos e também o link do nosso canal Ano Luz lá no Telegram, onde nós colocamos um número maior de informações, porque muita coisa é proibida aqui nessa plataforma. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.